Boa tarde, nós vamos iniciar a nossa primeira videoaula. Então eu vou pedir para vocês abrirem na parte de teoria musical, na página 2. Então vamos fazer uma recordação. Então, pauta ou pentagrama, que é o conjunto das 5 linhas e dos 4 espaços, que serve para quê? Para nós escrevermos as notas musicais, que são 7, lembram? Do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Mas antes de nós colocarmos qualquer nota na clave, nós precisamos ter uma clave, que é a clave de sol. Por quê? Porque é ela que vai dar o nome para as notas. E ela, a gente começa a desenhá-la na segunda linha. Então, lembrando que a gente sempre começa a contar a pauta de baixo para cima. E por que ela chama clave de sol? Ela está dando o nome de sol para a notinha que fica na segunda linha. Então, virando para a página 3. Compassos. Compassos é cada pedacinho da música, tá? Cada divisão da música. Aqui nós temos uma barra dupla, que é o término da música. Fórmulas de compasso. Então, as mais usadas, né? Que nós vamos usar? Nós vamos usar a fórmula de compasso quaternário, que é de 4 tempos, ternário de 3 tempos e binário de 2 tempos. E os valores ou figuras musicais são símbolos que nos indicam a duração das notas. Então, a semibreve, que é o maior valor, tá? Que nós vamos determinar por 4 tempos. Não é assim que ela vale 4 tempos, mas como nós estamos aprendendo estas fórmulas aqui, então a semibreve ela vai ter duração de 4 tempos, a mínima, que é a metade, que vale 2, a semínima, anteriormente a metade da mínima, 1 tempo, e a colcheia, meio tempo. Lembram quando a Proedi falava a duração de 4 tempos, né? Era 1, 2, 3, 4. Mínima, 1, 2. Semínima, 1. Então, o que eu fiz no 1? Essa duração, abaixar e levantar. Colcheia, como ela é a metade da semínima, eu só vou meio, só vou abaixar. Virando para a página 4. Partes da figura musical. Então, aqui, ó, a semibreve, ela tem a cabeça vazia. A mínima, então, já vai mudando o desenho. A mínima, ela tem a cabeça vazia e a gente tem uma haste. Semínima, que é a de 1 tempo, tem a cabeça cheia e tem uma haste. Colcheia, cabeça cheia, a haste e uma bandeirola. Regra das hastes. Então, ó, olha a disposição na pauta. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si. O si é uma nota que fica no meio da pauta. Então, é indiferente. Se eu colocar essa haste para cima, como está o lá, tá certo. Se eu colocar para baixo, também está certo. Por quê? Porque ela é uma nota que fica no meio. E por que eu tenho que saber isso? Porque se eu colocar, por exemplo, ó, a próxima nota, que é o do, que vocês fazem o do agudo, se eu colocar essa haste para cima, o que vai acontecer com essa haste? Ela vai sair fora dessa pauta. Então, tudo tem o quê, ó? Tem uma regrinha, né, para poder fazer a disposição das notas na pauta. Então, agora indo para a página 5. Aqui a gente tem um quadro comparativo, que é mais ou menos aquilo que eu falei dos valores anteriormente. Eu tenho uma semibreve de 4, que equivale a 2 mínimas. Cada mínima equivale a 2 semínimas. E uma semínima, que é 1 tempo, equivale a 2 colcheias, porque é meio mais meio que forma 1 tempo. O ponto de aumento. Então, que é esse pontinho colocado ao lado do valor. Então, aqui no caso, eu tenho uma mínima, 2 tempos. Então, o que o ponto de aumento vai fazer? O ponto de aumento, ele vai aumentar metade do valor da nota. Então, é errado, por exemplo, se pensar assim. O ponto de aumento vale 1 tempo. Não é que vale 1 tempo. Depende do valor que ela
que está colocado ao lado. Então, por exemplo, aqui no caso, a mínima são 2 tempos. A metade de 2 é 1. Então, o ponto de aumento sempre vai valer a metade. Mas e se de repente eu colocasse o ponto de aumento ao lado de uma semibreve? A semibreve são 4 tempos. Então, o pontinho iria valer 2 tempos, certo? Daí vem a soma. Então, aqui, ó, a mínima, 2 mais 1. Então, vai ter a duração de 3 tempos no total. Sinais de alteração ou acidentes. Então, isso aqui também vai aparecer na música, tá? Então, ó, vamos conhecer o sustenido, mas vocês não precisam se preocupar no momento com isso, porque as músicas que a Proedi vai dar para vocês, por enquanto, não vai entrar esses acidentes. Mais para frente, aí eu vou explorar melhor essa parte de sinais de alteração. Mas só para vocês conhecerem, a título de conhecimento. O sustenido tem esse símbolo, o bemol tem esse símbolo, o B quadro tem esse símbolo, tá? Mas depois eu explico melhor quando vocês aprenderem isso dentro de uma peça. Virando, pausas. Então, pausa, o próprio nome já diz. Pausa é um sinal que indica silêncio. Então, muitas vezes a gente fala assim, ó, dá uma pausa, vocês estão conversando demais. Então, isso quer dizer o quê? Vamos fazer silêncio, vamos dar uma pausa, uma paradinha. Cada valor musical tem uma pausa correspondente. Então, vocês aprenderam lá. Qual é o valor de maior duração? A semibreve. A semibreve tem a sua pausa. Olha o desenho da pausa. Parece um chapéuzinho, o quê? De cabeça para baixo. Que é essa daqui. Então, quando ela aparece, o que nós vamos ter que fazer? 4 tempos em silêncio, ó. 1, 2, 3, 4. Se eu tocar uma pau e se eu tocar um valor, aí vai ficar 1, 2, 3, 4. E o negativo, a pausa. 1, 2, 3, 4. A mínima é muito, a pausa da mínima é muito parecida com a da semibreve, só que parece o quê? Um chapéuzinho já de aba correta, né? Essa pausa, mesma coisa do valor, a mínima, são 2 tempos de silêncio. Então, 1, 2. E se eu tocar a mínima? 1, 2. Depois, abaixo a semínima, que tem 1 tempo de duração. Então, é 1 tempo de silêncio. 1. Se eu tocar semínima? 1. E a pausa da colcheia? A pausa da colcheia, a colcheia vale meio tempo. Então, ela só vai ter uma duração, o que que a Proedi explicou? Uma descida. Então, ela é bem curtinha. Então, vocês estão vendo que sempre o valor, quando vai ficando abaixo, ele sempre vai valendo o quê? A metade do anterior, tá? Ligadura. Então, aqui, o que está acontecendo? Essa ligadura são de 2 notinhas iguais. Aqui é o Dó e o Dó. Então, essa ligadura, ela está ligando 2 notas iguais. O que acontece? Eu toco a primeira notinha, que tem duração de 4 tempos, porque é semibreve. E aqui eu tenho uma mínima, mas eu tenho também um ponto de aumento. Então, vocês se recordem que a professora Edi falou o quê? Que a mínima tem duração de 2 e o ponto de aumento vale a metade do valor. Então, aqui eu tenho 2 mais 1, 3. Então, 4 mais 3, que vão dar 7 tempos. Então, a primeira eu vou tocar, mas essa não. Mas eu sou obrigada a esperar quantos tempos? 7 tempos até completar essa daqui. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4 e tiro o quê? Tiro a mão do piano ou paro de soprar, tá? E aqui eu tenho uma pausa da semínima. Então, eu vou fazer isso daqui e vou dar o quê, ó? O tempo da pausa. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, pausa. O silêncio. Tudo bem? Agora, nós vamos lá para a página 8. Barra de compasso é a barra que usamos para dividir os compassos. Não sei se já perceberam que toda a música tem uma barrinha separando os compassos. Barra final dupla, que é o término da música.
Então, aqui está a barra de compasso e a barra de finalização. E a barra de repetição. O que a barra de repetição faz? Quando ela aparece na música, que depois vocês vão ver uma música que tem isso, nós temos que repetir aquela frase musical, desde o início ou desde um pedaço de uma frase, que aparece no decorrer da música. Então, aqui, ó, tá aqui. Chaves de repetição. Indicam que devemos repetir um determinado trecho musical sem tocar novamente a chave 1. Então, aqui, ó. Então, por exemplo, a música tá vindo, chegou aqui, eu volto lá do início. Quando eu volto do início, eu vou pular essa casinha 1 e vou terminar aqui na casinha 2. Então, aqui, ó, as notas que estão dispostas aqui são as notas de linha, ocupando a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta linha, tá? E aqui as notas dos espaços, quer dizer, a parte vazia da pauta. Fá, lá, do, mi. As 4 notinhas. Só que, logicamente, eu só posso nomear essas notas quando eu tiver quem? A clave de sol aqui no início. Então, aqui, ó, tem a disposição das notas musicais, né? Então, aqui, ó, começando do dó, que para vocês é o dó grave da flauta, com todos os buraquinhos fechados. Depois vem o ré. Então, olha aqui, ó, que bonitinho. Assim, a pauta sempre vai agir dessa forma. Linha, espaço, linha, espaço, linha, espaço, linha, espaço, linha, tá? Então, começa do dó grave, que é da flauta, todos os buraquinhos fechados. Aí o ré, mi, fá, sol, lá, si. Aqui estão as 7 notas musicais. O que vai acontecer? Vocês lembram que a professora explicou? Aí elas vão se repetir. Mas o que vai mudar? A altura das notas. Então, aqui já vai começar um outro som mais agudo, tá? Aí vocês vejam, observem bem, ó. Aqui o dó grave, ela era uma nota de linha. Quando ela vai se repetir, ela vai mudar, ela vai ser uma nota de espaço. E assim por diante, ré e seguindo. Existem notas que ficam mais acima, como existem notas que ficam mais abaixo da pauta. Mas, por enquanto, nós vamos nos firmar aqui, tá? Então, aqui tá, ó. Semibreve, tá aqui a sua pausa, a mínima, a pausa da mínima, da semínima e da cocheia que foi falado anteriormente. Muito bem. Agora vocês pegam a flauta, colocam a embocadura da flauta no queixo e nós vamos fazer a posição de cada notinha na flauta, tá? Sem soprar, só a posição das notas na flauta. Lembrando, eu estou espelhada de vocês, certo? Então, ó, a mão esquerda vai fechar o quê? A mão esquerda é encarregada dos 3 primeiros buraquinhos na flauta. O dedo mínimo a gente não usa, o indicador, médio, anular e o dedo mínimo, tá? Então, agora, nós vamos trabalhar o si. A mão direita, ela vai ficar com apoio na flauta, né? Para a flauta não ficar solta na mão. Então, vamos lá, eu vou contar 4 tempos e nós vamos começar a fazer a posição das notinhas na flauta. 1, 2, 3, 4. Si, lá, sol, pausa. Si, lá, sol, pausa. Si, lá, si, lá. Si, lá, sol, pausa. Sol, lá, si, pausa. Sol, lá, si, pausa. Sol, lá, sol, lá, sol, lá, sol, pausa. Agora nós vamos fazer de conta que nós vamos trabalhar o nosso sopro, fazendo tu. Lembram? Aquele tu, mas não tu, forte, bem suave, soprando em tu, tá? Então, eu vou contar 4 tempos e nós vamos fazer a mesma coisa. 1, 2, 3, 4.
Muito bem. Agora, vamos tentar tocar isso soprando bem suave. Lembrando que se o som sair desafinado, é porque você não está tampando bem o buraquinho aqui atrás da flauta, tá? Então, ó, lembrar que a polpa do dedo, é a polpa do dedo que vai fechar o buraquinho. Então, polegar atrás do buraquinho e o indicador, fazendo a notinha Si e a mão de apoio para a flauta não ficar solta na sua mão. Então, vamos lá? Vamos tentar? 1, 2, 3, 4. Tá? Vamos fazer mais uma vez? Olha lá. 1, 2, 3, 4. Agora a Proedi vai tocar no piano para acompanhar vocês na flauta. Então, primeiro eu vou fazer uma introdução, lembrando que introdução é um pedacinho da música que vocês não vão tocar. Vocês vão entrar logo depois da introdução. E foi. Mais uma vez. Perceberam que eu bati palma para vocês darem a parada onde tem a pausa. Muito bem. Então, isso daí vocês vão ficar praticando durante a semana, bem bonitinho, que eu vou rever na próxima aula. Tá bom? Então, um beijo para todos vocês, estudem bastante.